147 Kiren Saga Capítulo 510 Ascensão do Dragão 2 Autor, El Sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Quando me aproximei do Palácio de Dragões Reache, certifiquei-me de não parecer comigo mesma. Então deixei meu cabelo um pouco mais loiro e meu rosto menos reconhecível. Um rosto um pouco comum em uma altura comum. A razão pela qual eu tive que passar por todo aquele disfarce foi alcançar um certo objetivo a longo prazo. Supostamente o destino que eu sei se desenrola da maneira que eu espero. Com isso e aquilo fora do caminho, parei no portão de Dragões Reache, que era surpreendentemente mal guardado. Eu diria a quem tentasse me impedir que sou um mensageiro de Riverwood até que me deixassem entrar no Jarls Hall. O lugar era tão grande quanto eu me lembrava, tetos altos e pilares de madeira em um ambiente cuidadosamente iluminado, e no seu final, as figuras importantes de Whiterun estavam em uma discussão profunda sobre o avistamento de um dragão. Minha aparição deixou a guarda interna do palácio tensa e fui abordado pelo guarda-costas pessoal do Jarl, Ouzikar Irileth, que estava apontando sua espada para mim. Irileth é uma Dunmer e eu me lembro dela no meu quinto trabalho, quando me disseram para roubar a Ebony Blade, com a ajuda da célula Moragtong escondida em Whiterun. Naquele dia, foi revelado que Irileth era um ex-assassino de Moragtong que traiu Tong após ser encarregado de ser o guardião da lâmina de ébano. Em algum momento no passado, ela foi salva da influência da lâmina por Jarl Balgruuf em uma de suas viagens e a lâmina foi selada em seu palácio. A célula Moragtong que me ajudou foi aniquilada por Irileth e eu escapei sem nem suar. Na verdade, usei a célula Moragtong como isque e não queria ser incomodado por eles. De volta à realidade, Irileth estava me encarando com uma expressão severa. Qual é o significado desta interrupção? Jarl Balgruuf não está recebendo visitas. Ela disse. Eu vim de Eugen. Um dragão o destruiu. Eu respondi. Você sabe sobre Eugen? O Jarl vai querer falar com você pessoalmente. Aproxime-se. Irileth me deixou passar pela lareira central e fui cercado por guardas de todos os cantos. Parecia um pouco diferente do jogo, mas não dei muita atenção. Irileth sussurrou algo para o Jarl e ele olhou diretamente para mim. Então, você estava em Eugen? Você viu este dragão com seus próprios olhos? Ele perguntou com uma cara preocupada. Ao redor do Jarl estavam seus assessores próximos, os representantes dos clãs de Whiterun e alguns guerreiros conhecidos. Todos esses homens ficaram em silêncio mortal quando Jarl falou sobre eu testemunhar um dragão. Sim, Jarl Balgruuf. Eu dei uma resposta curta de propósito. Conte-nos o que aconteceu então. Não perca nada. Ele exigiu impacientemente. Tudo bem. Tudo começa quando eu estava indo para Eugen para encontrar um empregador que queria que eu recuperasse um artefato de um anciente Barrow. O homem deveria chegar um dia antes, mas ele se atrasou. Então eu fui na estrada para tentar e ver vestígios dele apenas para ser capturado por soldados imperiais ao sul de Eugen. Comecei com uma parte importante da história de fundo em que estava trabalhando. Não estou interessado nisso tudo. Conte-me sobre o dragão e não perca meu tempo. Jarl Balgruuf gritou comigo impacientemente. Desculpe-me, Jarl Balgruuf, mas isso está relacionado. Veja bem, não fui capturado sozinho. Na verdade, caí em uma armadilha que foi feita para capturar Jarl Ulfric Stormcloak. Eu deixei este ponto claro. O rosto de Jarl Balgruuf ficou sério de repente e os homens ao redor começaram a fazer barulho. O nome de Ulfric traz muitos problemas apenas por mencioná-lo hoje em dia. Silêncio. Jarl Balgruuf gritou. Eu deveria ter imaginado que Ulfric estaria envolvido nisso. Continue. Jarl Ulfric e eu fomos feitos prisioneiros e enviados para Eugen para execução. Logo antes da sentença de morte, quando o machado do carrasco começou a balançar, uma grande besta voadora apareceu acima de Eugen como a ira de Deus. Era tudo preto e quando espalhou suas asas, cobriu o céu e bloqueou o sol. Então, com uma voz estranha vinda daquela besta, o céu começou a queimar e choveu fogo sobre nossas cabeças. Eu tenho que dizer, minhas palavras elaboradas fizeram aqueles homens empalidecerem. Eu não estava mentindo nem nada,
mas a maneira como coloquei e a voz com que falei deu a esses homens um arrepio nos ossos. A última coisa que vi foi o dragão voando em direção a Riverwood. A cidade lá é segura, mas testemunhas afirmam que o dragão foi mais para o norte. Terminei meu relatório detalhado e joguei a bola na lateral de Balgruuf. Dependendo de como eu virei minhas palavras, as coisas se desenrolarão de muitas maneiras diferentes que não posso deixar de me perguntar como serão. Por Smir, Irileta estava certa. O jarl se levantou de seu assento e todos abriram caminho para ele enquanto caminhava para meditar sobre as chamas da grande lareira central de seu salão. Precisamos proteger o porão, meu jarl. Irilete falou. Não podemos iniciar grandes movimentos no momento, meu jarl. Isso vai incomodar a legião imperial. Proventus, o mordomo do jarl, disse. O que você acha que devemos fazer então? Esperar até que o dragão varra todos nós? Irile gritou para Proventus. Devemos agir com cuidado. Sair correndo para uma caçada ao dragão não é justificável para os outros. Respondeu Provento. Seu tolo imperial, as coisas não vão importar de qualquer maneira quando o dragão descer sobre nossas cabeças. Vignar Greiman se intrometeu. Acho que devemos agir e informar os imperiais. Pacificá-los é fácil, pois o dragão parece estar disposto a se mostrar de qualquer maneira. Ulfrid Battleborn também disse sua opinião. Essa foi uma discussão típica no Tribunal de Witterum, o tribunal mais movimentado de Skirin. Mesmo o Palácio Azul da Solidão não teve metade desse drama quando o grande rei Toriga ainda estava vivo. Jarl Balgruuf era conhecido por ser um homem paciente, mas firme, portanto, ele poderia lidar com sua corte, mas com a guerra à sua porta e o dragão em seu telhado, o Jarl ficava facilmente agitado. O esquecimento leva a todos vocês. Não vou ficar de braços cruzados enquanto um dragão queima meu domínio e massacra meu povo. Ele gritou. Irilete, envie um destacamento para Riverwood imediatamente. Sim, meu jarl. Irileta assentiu e saiu imediatamente. Não devemos. Proventus quis retrucar, mas Jarl Balgruuf cortou. Chega. Todos vocês estão dispensados. A voz do jarl fez todos neste lugar se moverem como ratos. Seu Ozekarl era leal ao seu chamado, mas seu mordomo foi comprado pelos imperiais. Ele teve que fazer um equilíbrio entre sua vontade e os interesses de seus aliados. Aventureiro, espere. O jarl chamou por mim enquanto dispensava aos outros. Eu fiquei no meu lugar enquanto ele voltava para o seu lugar. Muito bem. Você me procurou, por sua própria iniciativa. Você prestou um serviço ao Witterum e não vou esquecê-lo. Ele disse e continuou. Aqui, tome isso como uma recompensa. No jogo, ele dá peças de equipamento encantado, mas na realidade como qualquer outro, ele jogou bolsas de ouro. Obrigado, Jarl Balgruuf. Há outra coisa que você poderia fazer por mim. Adequado para alguém com sua carreira de aventureiro em particular, talvez. Venha, vamos encontrar Farengar, meu mago da corte. Ele está investigando um assunto relacionado a esses dragões rumores de dragões. Ele se levantou e fez sinal para que eu seguisse. Finalmente, posso continuar fazendo essa maldita missão. Felizmente, estou pronto, mas no momento em que seguir esse caminho atrás dele, tudo começará a acontecer. Eu não estava com medo, na verdade, eu estava animado. Muito bem. Vou apresentá-lo a Farengar. Ele pode ser um pouco difícil. Magos, você sabe. Ele provavelmente está vagando por aí em seu laboratório. Dia e noite. Não tenho certeza se ele dorme. Seguindo o homem em seu castelo, o jarl caminhou até uma sala ao lado do corredor que parecia uma mistura artística de um laboratório e um escritório com tudo misterioso decorando. A casa de Farengar parecia melhor do que o jogo e me lembrou meu local de trabalho. Livros e ingredientes espalhados por toda parte com magia sentida no ar. No meio de tudo isso estava um homem de túnica cobrindo a cabeça com um grande capuz e olhando através de um monóculo de leitura para um livro. Farengar Secretfire, também conhecido como Nerd. Farengar, acho que encontrei alguém que pode ajudá-lo com seu projeto de dragão. Vá em frente e dê todos os detalhes a ele. O jarl disse.
apresentando-me a Farengar. Farengar me examinou com os olhos. Pude senti-lo tentando detectar qualquer coisa, mas me certifiquei de que ele não pudesse ver através de mim. HMM. Interessante. O homem disse. Bem, tenho certeza que vocês dois vão se dar muito bem. O Jal disse. Mais importante, seu trabalho é uma prioridade agora. Qualquer coisa que possamos usar para lutar contra este dragão, ou dragões. Precisamos disso, rapidamente. Antes que seja tarde demais. Claro, Jarlbogluff. Você parece ter me encontrado um assistente capaz. Tenho certeza de que ele será muito útil. Disse Farengar. Tenha sucesso nisso e você será recompensado. O Iterum ficará em dívida com você. Disse o Jarl. Obrigado. Jarlbogluff. Tudo bem, em que projeto estarei ajudando, mestre Farengar? Perguntei. HM. Um projeto. Oh sim, deixe-me ver. Farengar começou a vasculhar uma pilha de livros enquanto Jarl e eu observávamos essa bagunça absoluta. Aqui está. Farengar extraiu um livro antigo e o abriu. Quero que você traga algo para mim. Bem, quando digo buscar, na verdade quero dizer mergulhar em uma ruína perigosa em busca de uma antiga placa de pedra que pode ou não estar lá. Entendo. Meu último trabalho foi realmente semelhante a este. É engraçado. Eu disse. Bom, nada difícil para você então. Eu soube de uma certa placa de pedra que dizem estar alojada em Bleak Falls Barrow. Uma, Dragonstone, disse conter um mapa de locais de enterro de dragões. Vá para Bleak Falls Barrow, encontre esta placa, sem dúvida enterrado na câmara principal, e traga-o para mim. Simplicidade em si. Disse Farengar. E a partir daí, as coisas vão começar a se desenrolar do meu jeito. Bleak Falls Barrow. A Pedra do Dragão. Receio que isso não seja nada tão simples. Eu disse, fazendo uma cara séria. E por que isto? O Jarl perguntou com uma voz exigente. Oh, não quero desrespeitar, claro. O negócio é. Eu já mergulhei na dita cripta e peguei a dita pedra. Esse era o trabalho do qual eu falava, Jarlbogluff. Eu estava entregando quando fui capturado. Eu disse. O que? O Jarl ficou chocado. Você ainda o tem? Eu faço. Por Esmir, o que você está esperando então? O Jarl me pediu para trazê-lo para fora. Tudo bem. Mas Jarlbogluff, o empregador de quem falei já me pagou. Só posso emprestar para o mestre Balgluff aqui, não devo me desfazer dele. Eu disse. Hugo, você não precisa se preocupar, eu vou dobrar o que você recebeu por isso. Ele disse. Não é uma questão de dinheiro, meu Jarl. Não é? Então é honra entre os mercenários? Ele perguntou com indiferença. Nenhum dos dois. É o próprio patrão. Não quero desrespeitar, mas esse homem não é alguém que eu possa contrariar. Ele é perigoso. Eu disse inventando um tom de medo. Mais perigoso do que um Jarl em seu próprio castelo. Disse o Jarl. Desculpe-me, meu Jarl, mas desejo evitar tanto o carrasco quanto importunar aquele homem. Deixei clara minha posição. Quem é aquele homem? Essa pergunta viria principalmente do Jarl, mas não era ele quem estava perguntando, e sim uma voz de mulher vinda dos aposentos de Farengar. Quem está aí? O Jarl gritou. Está. Está tudo bem, Jarlbogluff. É apenas um pesquisador associado. Farengar disse enquanto apontava para o escritório interno de seu laboratório. De lá saiu uma mulher cobrindo-se com um capuz e uma capa. Já era hora de ela se mostrar. HMPH. Um associado, você diz? O Jarl verificou novamente. Sim. Foi ela quem me indicou a Pedra do Dragão. Farengar confessou. Tudo bem. O Jarl parecia ter aceitado a resposta. Por outro lado, eu estava olhando para aquela mulher porque já conhecia sua identidade. Ela é Delpine, alguém com quem não quero me associar. Basicamente, esta é a pessoa mais estúpida de todo o jogo. A razão pela qual escolhi a Pedra do Dragão com antecedência foi para evitá-la, mas a detectei assim que entrei no laboratório. Então, quem é aquele empregador de quem você falou? O Jarl fez a pergunta. Eu não o conheço pelo nome,
Mas ele é alguém terrivelmente poderoso. Eu o conheci no norte de Cyrodiil em Bruma e ele me deu alguns trabalhos. O último foi trazer a placa de pedra para ele. Ele é um nórdico, mas mais alto que um Altmer, de cabelos ruivos e olhos azuis com uma voz alta e atitude impetuosa. Mas ele é um mago pelo que sei. Isso é tudo que sei sobre ele. Eu disse. Espere. Ruivo. Mais alto que um Altmer. E um mago? O Jarl parou para pensar. Eu não acho. Ei, você notou mais alguma coisa sobre ele? O Jarl caiu na minha armadilha. Era isso que eu pretendia desde o início. HMM. Ele conta muitas piadas de gatos e dragões a ponto de às vezes ser irritante. Oh. E ele carrega um gato preto com ele. Talos. O Jarl gritou de surpresa, mas abafou a voz em um segundo. Quase perdeu o controle da boca e recitou o nome de Talos, a divindade proscrita. Como um Jarl associado ao Império, ele precisava ser mais cuidadoso, mas ouvir minha descrição o fez perder o controle por um segundo. Ele logo se recuperou e garantiu que apenas as pessoas nesta sala ouvissem. Você disse que conhece aquele homem? Ele é seu empregador? Deuses. Jarl Bogluf, quem é aquele homem? Farengar perguntou surpreso, não esperando que o Jarl equilibrado perdesse o controle assim. Alguém que eu não quero ofender. Ele é amigável com o Iterum e eu gostaria que continuasse assim. O Jarl disse, se esse louco voltou, Skirin será muito mais barulhento do que agora. Deuses. Acho que já é hora de ele voltar de qualquer maneira. Oh. Estou com o coração partido sabendo que ele pensa de mim dessa maneira. Tudo bem. Então, por favor, empreste-nos a Pedra do Dragão. Assim que meu mago aqui a ler, ela retornará para você imediatamente. O Jarl mudou de atitude quando falou comigo. Tudo bem. Desamarrei a bolsa que estava amarrada em minhas costas e a coloquei sobre a mesa de Farengar. Você tinha aquela pedra grande com você o tempo todo? Farengar perguntou. Não é nada pesado. Eu disse. Na verdade, é muito pesado para uma pessoa normal. A pedra em si é bem grande. Jarl Bogluf, realmente não podemos perder este tabulete. Quem quer que seja o empregador, deve dá-lo para lutar contra os dragões. Naquela época, a associada de Farengar, também conhecida como Delpine, falou. Eu não acho que isso depende de você. Eu financiei sua pesquisa e devolvi esta pedra ao seu dono. Nada mais do que isso. O Jarl recusou. Meu Jarl, você não acha estranho o momento? Alguém tentando pegar a pedra um dia antes do dragão atacar Eugen. Ela perguntou. Chega. Este homem não é para brincadeiras, mas ele é confiável. Se ele souber alguma coisa sobre dragões, ele aparecerá quando for a hora certa. Delpine recuou diante da autoridade de Jarl Bogluf. Ainda assim, seu olhar frio foi direcionado para a Pedra do Dragão, no escritório de Farengar. Ela não era da minha conta agora. Todas as peças já estavam no lugar e só me resta esperar. Muito bem, você terminou seu trabalho antes mesmo de começar, não é? Ótimo, ótimo. Eu farei com que você seja recompensado. Transmita nossos melhores cumprimentos ao seu empregador. O Jarl falou comigo. Entendido. Eu balancei a cabeça. Meu objetivo foi finalmente alcançado. Agora criei a ilusão que procurava. Ainda assim, antes que alguém pudesse dizer mais, Irilete correu para o laboratório de Farengar. Meu Jarl, Farengar. Um dragão foi avistado nas proximidades. E então começa. 10 minutos antes Alina liderou Julanar e Urufune e Iterum em direção a Jorvaskr através do Indi District. Isa liderou Mirren e Miranda e Iterum em direção a Jorvaskr através do Plains District. Alina caminhou pelo templo de Knaret e prestou respeito às sacerdotisas anciãs e à árvore Jodergreen enquanto Isa navegava pelas barracas do mercado e depois subia pela grande escadaria em direção à praça Jodergreen. Lá em cima, os dois grupos estavam se movendo quase ao mesmo tempo em direção à escada que levava a Jorvaskr quando todos pararam de se olhar. Pessoas fortes podiam facilmente se distinguir da multidão e os seis eram um monstro aterrorizante cada um.
O brilho vermelho de Alina e o vestido com a coroa do Guardião do Fogo em sua cabeça e o véu cobrindo seu rosto a distinguiam como uma mulher de poder e nobreza. A armadura escura de Julnar e a presença sem vestígios a faziam sentir como se ela desaparecesse se os olhos não a notassem. Os olhos de cores incompatíveis violeta e dourado eram as duas cores temáticas das cidades trêmulas da loucura dementia e mania. O Ofur era grande e imponente como Jun, mas seus cabelos e olhos pretos lhe davam uma presença calma junto com o ar justo e leal ao seu redor. Ainda assim, seu poder parecia uma montanha imponente ou um Hulk imbatível. Por outro lado, o ar de Isa era afiado e letal como o guerreiro que passou pelo inferno, como ela. Refinado e reto como uma lança, Isa era um atacante implacável. Miren estava se tornando mais reconhecível do que sua irmã gêmea quando deixou crescer uma barba rala e começou a trabalhar seus músculos com as novas tatuagens de guerra que recebeu de Bet. Trapaceiro imprevisível, o jovem Altmer ficou orgulhoso, mas atrás de Isa. Afastando-se de qualquer situação problemática, Miranda desviou o olhar e cobriu a cabeça com um capuz. Mas atrás da frente de não me envolva. Foi a continuação de ou então. Ela estava de pé, ociosamente, sem abertura, observando tudo, lendo tudo. Os dois grupos se interessaram, mas Alina e Julnar se concentravam naquele que os fazia sentir um cheiro familiar, naquela que não queria se envolver, Miranda. Você, Altmer. Se aproxime. Alina falou com Miranda. Miranda virou-se para Alina sem entender por que alguém que ela acabou de conhecer lhe daria ordens tão arrogantes. Quem é você para me chamar de irmã? Miren retrucou para Alina. Fique quieta, Gracinha. Minha irmã pode se dirigir a quem ela quiser. Julnar olhou para Miren. Não chame minha Gracinha de Gracinha. Isa apontou sua lança para Ju com raiva óbvia. Não brinque com seu brinquedo perigoso na frente das minhas cunhadas. O Ofur segurou sem esforço a lâmina da lança de Isa por sua cabeça. Enquanto os cinco falavam, Miranda não conseguia entender como cada um daqueles cinco conseguia começar uma briga por sua própria razão. As pessoas são realmente estúpidas, mas ela ainda tinha que ficar do lado de sua família. Quem são vocês? Ela perguntou. O Ofur ergueu as sobrancelhas. Julnar mostrou um sorriso louco e Alina bufou com altivez. Nós estávamos nos perguntando a mesma coisa. Kiren Saga capítulo 511 Ascensão do Dragão 3 Nota da autora. Desculpe pelos longos atrasos. Estou me concentrando em alguns estudos acadêmicos agora, então está demorando a maior parte do tempo, mas encontrarei uma maneira de retornar um cronograma estável assim que recuperar os estudos. Além disso, há um anúncio importante sobre suas perguntas sobre o enredo. Isso não é spoiler, então fique tranquilo. Vamos nos desviar da história do jogo em algum ponto com base nas chamadas mudanças do destino. Com base nisso, cada dragão será nomeado e único, diferente dos dragões anciãos e antigos do jogo. Isso significa que há uma profundidade em cada dragão, já que a maioria deles irá interagir com a trama nos próximos eventos. Você notará isso neste capítulo com Jalbagulf. Agora, devo agradecer aos patronos que não tive a chance de agradecer por causa da minha caótica taxa de publicação. @WillTurner, classificação B, @Jaque, rank D, @Pocleberry, classe D. Tio ar ao redor dos seis se intensificou de repente. Ninguém se importava nem um pouco com a aparência dos espectadores e os espectadores eram espertos o suficiente para se distanciar. Esse era um nível diferente de poder entre mortais e aberrações era claro e visível nesta cena em particular e começou. Pedros. Alina falou e tudo começou a acontecer ao mesmo tempo. Isa queria criar distância entre seu grupo e o de Alina, então ela balançou a lança em um golpe largo, mas antes que ela pudesse fazer sua parte, a lança já havia sumido de suas mãos. Miren queria pegar a retaguarda dos inimigos. Então ele usou o feitiço de teletransporte instantâneo de curto alcance, Blink, para lançar um ataque surpresa, mas durante o piscar preto do teletransporte, ele já estava de frente para o chão com a parte inferior do corpo torcida na direção errada. Miranda queria se distanciar para poder atuar como uma ranger, mas sem mais delongas,
Ela estava presa a muitos tipos diferentes de vínculos mágicos. Derrota instantânea. O Ulfur desarmou Isadá, lança da misericórdia amarga, e mirou em sua garganta. Julanar emboscou o emboscador Mirren e o imobilizou em um movimento de finalização do Boston Crab. Miranda foi impedida de se mover por quase 5 variações diferentes do feitiço, Bind, para impedi-la de se teletransportar, dominar, dissipar, refletir ou resistir. Agora, vamos nos conhecer. Alina disse enquanto se aproximava de Miranda. Quem teria acreditado que capturar os gêmeos Altimer e Isa seria tão fácil? Isa estremeceu com o choque. Ela era menos que estava presa, embora estivesse desarmada e sua lança apontada para ela, mas olhando para Ulfur, que estava parado ali com uma aparência natural. Os instintos de Isa gritavam para ela não se mover. Este homem segurando sua lança está simplesmente no auge da arte da lança, mesmo na frente dela, que é uma Spear Battlelord. A verdade da derrota instantânea colocada em Alina, que teve um interesse especial em Miranda. Alina pode ver muitas versões e possibilidades do futuro, tornando a oponente mais problemática a se considerar ir contra. Ela já está ganhando tudo quando seus olhos conseguem ver. Alina simplesmente colocou a mão no capuz de Miranda e o abaixou. A aparência de Miranda foi totalmente revelada como uma beleza elfa de aparência impecável, mas estilo desviante. Seu cabelo loiro foi cortado dos lados e tinha traços de corantes coloridos com algumas tatuagens pouco visíveis sob sua roupa superior. Eu sabia. Alina bateu palmas. Eu amo seu penteado. Onde você o fez? O que? Isa. Ulfur, espere. Mirren, ela está fazendo isso de novo. Julanar, houve um grande mal-entendido aqui, mas Alina esclareceu imediatamente. Não é o que você está pensando. Acabei de notar o cabelo dela sob o capuz que parecia tão estiloso. Estou oficialmente intimidando ela aqui, disse Alina. Miranda estava olhando para Alina tentando incansavelmente quebrar os feitiços sob os quais ela estava, mas era quase impossível. A magia de Alina não é apenas preparada, mas quase feita sob medida para prender Miranda, um absurdo que só alguém que pode prever o futuro pode inventar. Solte-me. Miranda disse. Peça educadamente. Alina respondeu com uma cara encantada. Por favor, me solte. Não. O que há de errado? Eu apenas disse para você perguntar educadamente. Quem disse que estou obedecendo? Alina estava claramente intimidando Miranda, mas essa não era sua intenção desde o início. Ela podia dizer claramente que João havia entrado em contato com aquela garota muito recentemente. 1 ou 2 dias. Ela não sabia, mas tinha certeza de que João havia dormido com aquela garota naquele período. Não era magia ou seus poderes oculares, mas sim sua intuição feminina. Ela estava prestes a ficar séria e perguntar sobre Jun, mas antes que ela tivesse a chance de fazê-lo, algo que ela não poderia prever aconteceu. Agora. Miranda gritou e seu corpo brilhou com luz. A coisa aconteceu com Mirren na hora e as duas sumiram de seu lugar. Impossível! Exclamou Alina. Ela não podia ver através de tal coisa. Isso foi completamente imprevisto para ela. Naquele momento, uma figura diferente apareceu e atacou Alina por trás. Ela estava quase indefesa e em um instante, um choque aconteceu. Eca! O ataque de Mir não aterrissou, mas Alina estava pressionando completamente com seus olhos vermelhos brilhantes como um vampiro sedento. Que atrevimento se esconder da minha vista, mas ainda assim. Apenas um homem pode escapar dos meus olhos. Uma dor agonizante atingiu-me de repente antes que ele pudesse agir ou reagir. O dano recebido dos olhos de Alina começou a pesar em seu fardo e sua benção de Nepala foi ativada por conta própria, dividindo de volta aos seus aspectos de dualidade. Vendo um se tornar dois, Alina ficou claramente surpresa, mas a súbita ocorrência que ela não conseguia entender. Ficou claro que 2 elfos escaparam de alguma forma com o aparecimento desse terceiro indivíduo, mas pensar que os dois podem se combinar para criar uma terceira pessoa com maior poder que nem ela consegue prever seus movimentos, havia algo realmente interessante na dupla. Pare de machucá-los.
Isa gritou enquanto ignorou o Fu e correu para Lina, mas Julanara derrubou. Calma aí. O Fu chamou. Esta situação saiu do controle. Alina, o que você está procurando em Nier? Ele perguntou. Aline? Miren, Miranda e Isa certamente já ouviram falar desse nome antes e a descrição se encaixa perfeitamente. Stop. Nesta situação caótica, um sétimo indivíduo interferiu para parar a luta e esse indivíduo passou a ser um conhecido de ambas as partes, a ela caçadora. As duas partes estavam prestes a ser oficialmente apresentadas uma à outra, mas assim que as apresentações básicas foram feitas por ela, a cidade ficou muito barulhenta de repente. Woz e Carlileto já correu para a cidade alta em um cavalo e invadiu seu caminho em direção ao castelo. Os guardas atrás dela tinham uma palavra que repetia em suas línguas. Um dragão. Um dragão foi avistado nas proximidades. Um dragão? Que emocionante. Onde foi visto e o que estava fazendo? Farengar ficou excitado sem motivo aparente. Eu levaria isso mais a sério se fosse você. Irilete retrucou para ele imediatamente e se virou para Balgluf. Meu senhor, suas ordens. Mulher. Você viu um dragão? Já Balgluf, que ainda estava no laboratório de Farengar, perguntou com o rosto rígido. Não, um guarda veio da torre de vigia ocidental. Irilete respondeu. Bem, o que você está esperando? Trago aqui. Jarl Balgluf gritou. Irilete assentiu e voltou para o corredor arrastando um guarda. Então, Irilete me disse que você veio da torre de vigia ocidental. Balgluf perguntou ao guarda. Sim, meu senhor. Diga a ele o que você me disse. Sobre o dragão. Irilete instou o guarda a continuar falando. Isso mesmo. Vimos vindo do sul. Foi rápido. Mais rápido do que qualquer coisa que eu já vi. O que ele fez? Está atacando a torre de vigia? Perguntou Balgluf. Não, meu senhor. Estava apenas circulando em cima quando saí. Nunca corri tão rápido na minha vida. Pensei que viria atrás de mim com certeza. O Jarl ficou em silêncio, mas eu ainda podia ouvir Farengar e Delpine sussurrando um para o outro. O Jarl não se importou e falou com o guarda. Bom trabalho, filho. Vamos continuar daqui. Vá até o quartel para comer e descansar. Você merece. Enquanto o guarda se afastava, ele se virou para Irilete. Irilete, chame os outros 11 Carlos, todos os Tanes disponíveis, os chefes de clã e todos os bons guerreiros e o Iterum. Pela ordem do Jarl, vamos atrás daquele dragão. Eu sei que a situação era diferente do jogo, mas agora tomou um rumo totalmente diferente, não é? Já ordenei que meus homens se reunissem perto do portão principal. Irilete respondeu e foi para seus negócios. Eu ainda estava tentando me recuperar do enorme desvio que aconteceu no enredo. O Jarl vai lutar contra o dragão. Isso não aconteceu no jogo. Ele apenas manda Irilete, o jogador e alguns guardas. Não há tempo para cerimônias, meu amigo. Eu preciso de sua ajuda novamente. Eu quero que você venha conosco e ajude a lutar contra este dragão. Você sobreviveu a Eugene, então você tem mais experiência com dragões do que qualquer outro aqui. Isso tudo estava saindo diferente do que eu esperava. O Jarl está mudando a história do jogo. Eu tinha que entender o que está acontecendo aqui. Com licença, Jarl Balgluf. Você está realmente se arriscando indo contra o dragão? Não é perigoso ir sem uma força para medir a situação primeiro? Perguntei. Do que em Oblivion você está falando? O Jarl olhou para mim com uma cara ofendida. Eu sou o Jarl deste porão e acabei de dizer isso um minuto atrás. Não vou ficar de braços cruzados quando um dragão vier até mim em casa. Vamos afugentar a fera. O Jarl respondeu no tom nórdico mais determinado que ouvi em anos. De alguma forma, sua resposta fez todo sentido. Você é o Jarl. Você não vai apenas enviar alguns guardas comuns, um Uzicarl e um estranho para lutar contra algo que está ameaçando sua cidade, certo? Certo. Deus. O que os escritores do jogo estavam pensando? Eu deveria ir junto. Eu gostaria muito de ver este dragão. Farengar saltou para dentro. Não posso arriscar você e Irilete em uma missão tão perigosa,
Mas nas lendas daqueles que lutaram contra dragões, sempre existiu um mago. Precisamos de nossos homens inteligentes nesta também, mas mantenha uma distância segura, Farengar. Sim, meu jarl. Trarei meus aprendizes junto. Então até Farengar está acompanhando. Isso também não aconteceu no jogo. O que exatamente causou essa mudança? Tudo aconteceu tão rápido depois. O Jarl conduziu todos os homens aptos de Whiterun para fora da cidade em direção à torre de vigia ocidental e todos aqueles que se ofereceram para seguir também foram apreciados. Enquanto o Jarl e seus homens se preparavam para partir, ele teve que enviar uma equipe de reconhecimento sob a liderança de Irilete para verificar a torre sem atacar. João estava entre essa equipe. A torre de vigia oriental ficava a 1 hora de distância da cidade, na estrada para o forte de Greymoor. O local foi seriamente devastado pela guerra civil e a torre foi claramente danificada devido a alguma batalha. A situação em Falkreath Riverwood pode não ter sido assim, mas as planícies de Whiterun eram muito diferentes das do jogo agora que João deu uma olhada mais de perto. As terras foram queimadas e a grama completamente devastada enquanto a terra estava submersa com um forte cheiro de ferro como se um rio de sangue tivesse passado por aqui. Mais do que isso, havia muitas espadas quebradas e estandartes tortos com muitas estruturas de madeira cinzenta e vestígios dos mortos. Nunca viu as sobras de uma batalha antes? Perguntou Irilete. Eu tenho. É só. Eu odeio guerras. João respondeu. Bom. O grupo de batedores passou pelos campos de batalha decadentes e chegou perto da torre de vigia, onde começaram a ver colunas de fumaça subindo para o céu. Eles se esconderam na sombra de uma pedra e imediatamente começaram a observar a distância. Nenhum sinal de qualquer dragão agora, mas com certeza parece que ele esteve aqui. Irilete disse e começou a organizar os papéis dos guardas. Temos que descobrir o que aconteceu. E se aquele dragão ainda está escondido em algum lugar? Espalhe-se e procure por sobreviventes. Precisamos saber com o que estamos lidando. Aventureiro, siga-me. João e Irilete se uniram quando começaram a avançar sorrateiramente pela grama alta ao redor da torre. João pensou que era inútil, já que se esgueirar em um dragão não é algo que ele possa fazer, pois se um dragão estiver em guarda, ele usará o Aura Whisper para revelar todos os inimigos, mas João não expressou sua reclamação. Na verdade, o dragão em questão estava usando a torre de vigia como isca para que mais humanos viessem. Afinal, é isso que o nome desse dragão significa. Os guardas se espalharam e circundaram a torre até encontrarem um caminho invisível. Assim que as vozes dos sobreviventes foram ouvidas de dentro, Irilete e os outros começaram a correr para dentro da torre. Está todo mundo bem aqui? Irilete perguntou enquanto movia os escombros que bloqueavam a porta da torre. Dentro da torre, havia alguns guardas que pareciam pálidos de medo. Assim que viram Irilete, entraram em pânico. Não. Volte. Ainda está aqui em algum lugar. Proquitor acabaram de ser agarrados quando tentaram fugir. Um guarda gritou guarda. O que aconteceu aqui? Onde está esse dragão? Rápido agora. Irilete quase deu um tapa no guarda em pânico. Não sei. Estávamos patrulhando a torre e, do nada, ela caiu sobre nós. O guarda respondeu. Ele cuspiu fogo em nós. Deuses. Ele matou 3 homens em um piscar de olhos. Então agarrou 2 deles como ratos e voou para longe. Outro disse. É terrível. Não podemos lutar contra isso. Precisamos escapar. Um terceiro guarda queria correr para fora da torre, mas Irilete o derrubou no chão. Recomponham-se, certo? E vocês se chamam nórdicos? Irilete estava mais mal-humorada do que o normal e sua aura oprimia os outros guardas para cair na ordem. Você. Descreva aquele dragão. Qual era o tamanho dele? As flechas podem perfurá-lo? Depois de alinhar os homens, ela começou a coletar informações dos sobreviventes. Foi sem dúvida grande. Duvido que uma troca de espada normal possa incomodá-lo. Um guarda respondeu. Um golpe de espada? A maldita coisa mata sem sequer aterrissar. Foi mais rápido do que qualquer flecha que eu possa atirar. Precisamos de guerreiros fortes, arqueiros melhores.
Outro continuou. Vamos nos manter firmes então. O Jarl chegará com os melhores de Wither. Vamos lidar com aquele dragão. Irilê transformou sua voz intimidadora na fonte de esperança que aqueles guardas medrosos precisavam. O Jarl está vindo. Por Ysmir viveremos. Os guardas ficaram encantados ao saber que havia mais reforços, mas o clima não durou nem alguns segundos. Algo no céu. Um guarda chamou do lado de fora. Imediatamente, uma voz terrível abalou o mundo. Jor, Buluftze. Turiduin Silcaossa Vingard. Mortais, venham me enfrentar. Meu senhor irá devorar suas almas em Sovngarde. Uma presença terrível tomou conta de tudo na área. Os corações de todos quase caíram de pé, incluindo Irlet e Jon. Ele está aqui. Jon falou e caminhou até a fenda de flecha mais próxima na torre. Lá, ele viu o dragão que começa tudo. Um inimigo terrível, um inimigo poderoso e um desastre inevitável. O caçador forte e leal, Mirmunir. Caça forte de lealdade. Kirin Saga capítulo 512 Ascensão do Dragão 4 Um dragão descendo em Wither. Agora essa era uma razão boa o suficiente para Alina não sufocar o fantasma vivo da mulher que acompanhou seu marido por 2 anos sem sua permissão. Uma razão temporária, como ela acrescentou graciosamente. Quando Jarl desceu de seu palácio e ficou sob a árvore Jodergren chamando os homens de Wither para lutar contra um dragão, todos os guerreiros de Wither vieram correndo. A oportunidade de lutar contra um dragão. Isso sim é o que aqueles nórdicos enlouquecidos chamam de honra. Lutar contra um dragão e morrer é um bilhete de ouro para Sovngarde. Lutar contra um dragão e matá-lo é um bilhete de ouro para se tornar uma lenda. Mesmo apenas participar de uma luta contra um dragão ainda é um grande negócio. A essa altura, poucos resistiram à tentação da glória. Irmã, você está terrivelmente silenciosa. Julanar falou com Alina. Quando Jon disse que haveria dragões, todos, inclusive eu, não queriam acreditar. Não, estávamos com muito medo de acreditar que o que ele disse era verdade. Agora, veja como as coisas se desenrolam. Alina parecia estar muito deprimida pelo fato de todos negarem o aviso de Jon. E daí? Ju perguntou. Eu disse que Jon não estava mentindo. Ele me apresentou a um dragão uma vez. Você ainda acha que estou mentindo? Bem, você sabe que Jon pode ser um vigarista, um trapaceiro Ju virou-se para Miranda olhando-a de cima a baixo. E um pouco infiel, mas ele ainda não gosta de mentir. Na verdade, ele considera forte dizer a verdade sem se importar com ninguém. Sim, obrigada. Agora posso ter algum tempo para ficar com ciúme sozinha? Falando em Jon. Onde ele está? Wolfur perguntou então virou-se para Ace e os gêmeos Altmer. Ele disse que estará lá assim que começar, mas ele nos deixou uma ordem muito estrita. Isso só se aplica a vocês três também. Isa disse. Ele disse para nunca interagir com ele durante a caçada ao dragão de forma direta. As palavras de Isa foram afiadas como uma navalha em Alina, Julanar e Wolfur. Alina e Ju ficaram em silêncio. Mas o Wolfur estava obviamente insatisfeito. Por que diabos ele diria uma coisa dessas? Ele lançou adagas para os 3 recém-chegados. Wolf. Fique quieto. Cumpra o plano de Jon. Alina disse e encerrou a conversa antes que chamasse mais atenção. Afinal, os 6 estavam todos juntos na reunião pública onde Jarl Balgruuf falava com o povo. E então, não vou dizer mais do que isso. Se um dragão atacar o Wither, não parecerá bom para as pessoas que não podem lutar ou correr. Devemos ir atrás do dragão antes que ele venha até nós. Com a força de nossas espadas e flechas com as bênçãos dos divinos, não falharemos com nosso povo. Parentes, hora de atrair a glória. O Jarl terminou seu discurso e conduziu os homens de Wither em direção ao portão principal. Não foi apenas uma chamada acidental para caçar um dragão, pois no caminho pode-se ver os rápidos preparativos que foram colocados nessa chamada contra o dragão. Parecia que Jarl Balgruuf havia se preparado para um cerco de antemão e manteve seu arsenal pronto. Bestas, armas encantadas, balistas, magia e todos os preparativos necessários estavam todos à distância.
Os companheiros se juntaram o mais rápido que puderam e ela caminhou com Aline e os outros. Vocês seis não estão brigando. Isso é um progresso. Ela disse. Temporariamente. Acrescentou Alina. Não importa, eu sei onde João está. Disse a ela. Os outros estavam olhando ao redor, mas não sentiram nem um pouco de João. Ele já está na frente com os batedores. Encontrei com ele esta manhã, mas ele estava mantendo sua identidade estritamente coberta. O que ele está esperando? Espere. Você correu para ele. O Wolfur disse com raiva. Calma, garotão. Ele disse que tem um plano que vai exigir que trabalhemos juntos enquanto ele age por conta própria. É para o bem de todos. Ou assim ele afirmou. Disse Mirren. Tudo bem, tudo bem. Alina deixou de lado todos os seus sentimentos sem importância no momento e falou. João está contando conosco para algo importante. Então não vamos estragar tudo. Vou importunar Oblivion com ele mais tarde, mas vamos fazer o que ele diz por enquanto. Wolfur, não seja teimoso conosco agora. Wolfur bufou enquanto parecia um pouco zangado com João por não ter aparecido apesar de estar por perto. Era seguro dizer que aqueles que mais sentiam falta de João eram sua esposa e namoradas, mas aquele que estava ansioso para conhecer João, não importa o que fosse Wolfur. Meio ano sozinhos, eles impediram Wolfur de ir atrás de João umas 10 vezes. Perder a emoção era o que Wolfur mais odiava, mas tudo acabou quando o grupo caça ao dragão deixou Iterum com Jalindo para o oeste. Lá, todos podiam ouvir o céu roncar com um rugido terrível e poderoso. O dragão desceu na torre. Alguns quilômetros à frente do grupo caça ao dragão, o grupo de reconhecimento estava testemunhando o terror de sua vida. Proteja-se. Está no céu. A torre era semelhante a um bunker sendo bombardeado por canhões modernos. Cada grito de sopro de fogo que o dragão enviava do céu sacudia o céu e a terra em uníssono. Ficou claro que quem quer que estivesse fora da torre teria encontrado sua morte se os seus não fossem misericordiosos. Diga aos seus homens para recuar. Eles são como ovelhas enviadas para o matadouro. João disse enquanto saía da torre de vigia. Não fiquem aí parados. Encontrem cobertura, seus tolos, e façam cada flecha valer a pena. Irilete puxou um guarda ferido na torre enquanto começava a organizar o que restava do grupo de reconhecimento. Havia pouco ou nenhuma esperança nessa situação, mas aqueles homens não podem morrer se mijando se o porão for para sobreviver a um dragão. Ela olhou pela porta da torre para ver João parado olhando para o céu. Não havia muito o que fazer dentro da torre além de atirar flechas nas seteiras ou arriscar subir em seu topo. Então Irilete seguiu João para fora. A cena lá fora só pode ser descrita como algo pior do que ela poderia imaginar. A terra estava queimando e as rochas estavam derretendo. O que foi tocado pelo fogo do dragão ficou preto carbonizado. Tal destruição nem pode ser causada por aqueles no ápice da piromancia. Cadê? Perguntou Irilete. João apenas apontou para a fumaça crescente ao sul da torre, onde muitos escombros podiam ser vistos. Lá, uma silhueta titânica se movia com a terra tremendo embaixo dela. Irilete empalideceu assim que percebeu a situação. Para ela, que é uma lutadora extremamente rápida, ela pode desviar de um sopro de fogo que vem do céu e atirar de volta uma flecha ou feitiço no alvo em movimento. Mas agora que está em terra, o alcance da evasão ficou terrivelmente apertado e o dragão pode simplesmente caminhar até eles. Sua imaginação se recusava a levá-la à situação em que essa enorme criatura pousa e começa a destruir o local fisicamente. Ela só podia apertar a espada e invocar um feitiço, Thunderbolt, à sua esquerda, preparando-se para uma luta amarga. Por outro lado, João estava observando e calculando cuidadosamente cada movimento feito pelo dragão. João conhecia Mirmunir de seu nome, um dragão leal à horda de Alduin que viveu por muito tempo nos picos da campina se escondendo e esperando enquanto caçava secretamente. A caçada era o hobby deste dragão e um caçador adora ver sua presa lutando para ser mais esperta que seu predador. Então Mirmunir estava silenciosamente bancando o batedor até a morte. Que péssimo hábito brincar com comida. Alduin não disse que é errado.
João apontou a mão para frente com uma pedrinha na mão, lançando-a com o polegar em direção ao dragão escondido atrás da fumaça. O dragão não reagiu por um segundo, mas uma coisa estranha aconteceu. Estrondo roar. Alvo. João sorriu largamente. A silhueta por trás da fumaça finalmente avançou e mostrou sua aparência noturna, um dragão andando sobre 4 membros coberto por escamas de bronze com 2 chifres grandes na cabeça e outros 2 chifres menores atrás deles. Duzir-Jor. Mortal insolente, vou me banquetear com sua carne. A ira do dragão era real e João era seu alvo. Digo o que quiser sobre Magic e Aura, mas uma vez que o dragão mostra sua raiva, o mundo começa a tremer. Sim, má ideia. João pegou Irilete pelo ombro e se teletransportou para longe quando o local deles foi engolfado por uma corrente de fogo violento. Irilete percebeu o que aconteceu e olhou para João. Ele pode se teletransportar de fato, mas isso não importa agora. O que você fez com o dragão? Ela perguntou. Irritei ele. Meio que a coisa minha é irritar os outros. Vamos nos separar, o dragão vai estar atrás de mim. João saiu correndo do lugar onde estava escondido e atraiu a atenção do dragão. Um momento atrás, quando ele jogou uma pedra em Mirmunir, ele colocou uma runa do fogo naquela pedra e mirou perfeitamente nas narinas do dragão. É óbvio que um dragão não vai se machucar com isso, mas imagine alguém socando seu nariz por dentro, bem desagradável. Irilete sinalizou para os guardas na torre de vigia começarem a atirar flechas no dragão, mas nada tiraria sua atenção de João além de vaporizar a carne daquele mortal. Covarde mortal, corra, se esconda, eu vou te encontrar. João estava utilizando totalmente suas habilidades de parkour para escapar de todos os gritos de sopro de fogo que o dragão lança. Ainda em um momento, Mirmunir parou de gritar de repente. João parou em seu lugar para ver o que estava acontecendo e percebeu algo diferente no grito que Mirmunir estava usando dessa vez. Era como se o dragão estivesse murmurando algo repetidamente. João não sabia dizer o que era aquilo no começo, mas logo analisou o fluxo de energia ao redor do dragão e um arrepio percorreu sua espinha. É mesmo possível usar gritos como esse? João congelou em seu lugar com choque. Isso era algo que ele nunca pensou que seria possível através de gritos. João, que se considerava um gênio na ciência dos Dragonshouts, estava prestes a testemunhar todo um novo reino de uso do Toon que ele nunca imaginou em um mero videogame. Um conjunto de gritos perseguidos. Yotorushu. O dragão não usou apenas um grito, mas acrescentou um eco a ele, um eco que pode repetir o efeito do grito. Se um grito normal era uma bala, então o que João está enfrentando é um cartucho de espingarda e apenas uma coisa estava ao seu alcance. Prepare-se para a colisão. Você está brincando comigo? Como ficou o maldito monstro? Ele pode transformar seu eco em mais gritos. Qual é o próximo? Um grito de atirador? Não. Não vamos azarar. Eu mal consegui sair dessa cratera em que estava. Droga. Quase quebrou uma costela naquela explosão. Um grito que explode. É pior do que eu pensava. Dragões são assustadores, cara. Não deveria ter irritado tanto. Ao sair cambaleando daquela nuvem de poeira, comecei a ouvir gritos distantes de alguma direção que deveria ser onde fica a torre de vigia. Eu estava tonto e meus sentidos estavam confusos depois dessa explosão. Há muito tempo não sentia essa merda. Dragão. Ainda estou vivo, sou lagarto voador escamoso. Não importa o que aconteça, não posso deixar Mirmunir matar ninguém ou isso será seu vingard para eles. Não é o momento certo para ser engolido pelo devorador de mundos. Infelizmente, o dragão não ouviu meus insultos e, em vez disso, estava bombardeando a torre de vigia. Nefertiti. Seja meus olhos. Tudo bem. Eu precisava ver através das sombras com meus sentidos tão confusos. Eu também precisava lutar mais seriamente do que isso. Eu poderia equipar alguns dos equipamentos que tenho, mas usar o equipamento completo será contra o plano. Caso contrário, meus artefatos únicos serão reconhecidos instantaneamente, especialmente a Ebony Blade com Irilete por perto. Tudo o que eu poderia trazer agora era uma lança com uma cabeça de vidro e um encantamento Illusion Curse. Isso vai fazer.
Nefertiti acabou possuindo meus olhos e pude ver o mundo como se fosse feito de sombras. O mais interessante foi como vi o dragão Mirmunir e pude detectar o fluxo mágico em suas asas. Dragões usam magia para voar. Suas asas são grandes e fortes, mas para atingir alturas inalcançáveis. Os dragões usam mágica para voar melhor e posso ver alguns dos canais de energia nas asas. Esta é uma grande fraqueza para alguém como eu. Ok, filho da puta. Você me ferrou uma vez, eu te ferro de volta. Eu sei que comecei, mas tanto faz. Agora, vamos mudar seus sentidos. Eu tive um ótimo estudo de ilusões no ano passado para aperfeiçoar minha escola de magia mais fraca e tenho que admitir que me arrependo de não ter aprendido ilusão até a tarde. Essa escola tem algumas aplicações legais como esta. Lancei a lança com a maldição da ilusão, mas adicionei uma runa na ponta da lança para modificar um pouco o efeito e com a assistência de mira de Nefertiti, a lança atingiu a asa não forte o suficiente para danificá-la, mas precisa o suficiente para fazer contato com energia canais e traga a maldição da ilusão para ele. Faça um barrel roll, vadia. Foi dito que os feitiços mais simples podem ser os mais eficazes e este foi apenas um feitiço simples que perturba os sentidos por um segundo. Compõe a parte inferior e esquerda-direita, você obtém a essência. Mirmunir, que estava tentando voar, virou de costas e baixou as asas. Colidir. Roar, o filho da puta caiu como uma galinha burra que não pode voar. Bem feito. Mortal. O que você fez comigo? Mirmunir gritou com raiva. Ui. Eu sei que as pessoas devem lutar contra sua espécie heroicamente ou algo sem sentido, mas isso levanta uma questão. Vocês, dragões, já estiveram em uma briga suja? Eu respondi. Fazrot. Você luta sem honra. O ancião lutou para corrigir sua postura embaraçosa e começou a me xingar. Honor. Encontre isso com alguém do seu tamanho, seu idiota. Conforme eu insultava mais, ele já estava atirando em mim. E o Autoruchu. Sem chance. Desta vez, revidei mais rápido do que deixá-lo gritar. Lançando, telequinesis, em uma grande pedra sob sua cabeça, levantei o mais rápido que pude para atingir seu queixo inferior. A interrupção de seu grito foi bem sucedida, pois foi desviada para o céu. Sem perder um segundo, lancei, Bond Warhammer, e carreguei nele com minha aura sendo canalizada através das tatuagens secretas sob minha armadura. Pegue isso. Eu coloquei meu golpe mais poderoso em um único ataque e acertei aquela cabeça que é maior do que eu 2 vezes. Eu podia ver a cabeça do dragão girando com o impacto, mas foi isso. Apenas virou. Minhas mãos estavam dormentes com o ataque, mas aquele filho da puta só reagiu ao ataque, nada mais. Ele estava até olhando para mim. Meu erro. Eu estava prestes a explicar educadamente as coisas para ele quando seu rábio me tirou do lugar. Parecia ser atingido por uma bola de demolição, mas o pior foi o estrondo que deixou um longo rastro no chão. Jur. Mortal, você é resistente, mas sem honra. Vou matá-lo e oferecer sua pele a Turi, meu senhor. Sim, eu não deveria ter baixado aquele modo Talkative Dragons. Bem, esse cara tem uma boca simplória para um rosto que só sua mãe pode amar. Levantei-me e enfrentei a arrogante Weir. Eu não me importo com o meritíssimo, mas vou jogar sujo goste ou não. Você mexeu com o filho da puta errado, filho da puta. E foi assim que começou, me vê-se me munir. Um dragão de pleno direito com Deus sabe que gritos e métodos de gritos sob as mangas contra o Australi com todas as realizações em meu currículo. E do horizonte, um exército vindo de Iterum em meu auxílio. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.